Meninos, hoje vamos falar sobre companhias espirituais. Até porque, e fico tão feliz de ver tantos de vocês de máscara, porque na última semana, quase 10 amigos meus que nunca haviam tido Covid, contraíram Covid. Pessoas que se cuidaram ao longo de mais de 2 anos e que, inesperadamente, se viram com Covid. Então, dizer que passou, não podemos. Máscara, álcool gel e distanciamento das aglomerações, infelizmente, ainda é necessário. Uma amiga me perguntou, quando é que você vai parar de usar máscara? Ninguém mais está usando. Eu falei, mas feliz de quem não precisa usar. Porque quem tem mais de 60 anos, no mínimo, e alguma comorbidade, sem dúvida, precisa. E ela perguntou, quando é que você vai achar que está na hora de tirar? Eu falei, os espíritos vão me dar uma intuição. Eu já falei logo assim, para ver se a pessoa mudava de assunto. Porque é claro que nós desencarnamos de 1000 maneiras, mas não custa nada não ajudar o karma. Se você pode não ajudar o karma, você se cuida para que coisas mais sérias não aconteçam. Um amigo pneumologista me contava essa semana que os hospitais estão cheios, mas que as pessoas chegam lá e dizem, eu só tomei uma dose, eu só tomei 2 doses, eu não tomei a dose de reforço, eu não ligo para isso, eu sempre achei que era mentira, eu só tenho 30 anos. Então, fica difícil, porque nós somos responsáveis por nós e por todas as pessoas à nossa volta. Por isso, é uma felicidade ver que os meninos de sábado, prevenidos, vêm de máscara para que nós possamos continuar nos encontrando e estarmos sempre mais seguros. Embora digam que essa nova cepa dura só uma semana, atinge da garganta para cima, dor de ouvido, dor de cabeça, dor no fundo do olho, mas a gente nunca sabe. Então, prevenir é sempre bom. Há um número enorme de crianças em Brasília com Covid. Não se iludam. Um número enorme, porque, infelizmente, muitos pais não vacinaram os seus filhos. E esses filhos são transmissores para os seus avós, para as pessoas mais velhas da família. Então, responsabilidade, meus amigos, é tudo. Quando Jesus chegou a Gadarra, viu que as portas da cidade estavam fechadas. E alguém lhe aconselhou, a ele e aos discípulos, de entrar por trás, tentando encontrar uma porta aberta. E atrás da cidade, como em todas as cidades, havia um cemitério. Já tinham alertado a Pedro que ali vivia um jovem louco que a própria família havia desprezado. E, quando Jesus vai passar pelo cemitério com os discípulos, o jovem louco salta de um dos túmulos para enfrentar Jesus. O Cristo serenamente pergunta, como te chamas? E a resposta foi, Legião, porque somos muitos. E Pedro, apavorado, porque viu que aquele rapaz não tinha só uma entidade sofredora ao seu lado, mas um grupo de almas sofredoras, começou a tentar chamar a atenção do jovem louco para desviar de Jesus. Mas, imediatamente, o jovem louco disse, apontando para o Cristo, ele, eu sei quem é. E tu, quem és? Porque a verdade é que ele não via em Pedro, obviamente, a alma iluminada que era Jesus. Gadarra vivia da economia da venda de porcos. E havia uma infinita alegria dos habitantes em vender os seus porcos na feira. Mas Jesus, percebendo que ele tinha que tirar aquelas entidades do rapaz para libertá-lo, viu que ali, próximo, no meio dos túmulos, havia um grupo grande de pequenos porcos.
E então, para livrar o jovem, ele ordena que aquelas entidades sofredoras que já haviam sugado as energias do rapaz por tanto tempo se lançassem sobre os porcos. E os porcos, envolvidos naquelas energias pavorosas de ódio, de tudo que a alma sofredora traz, desesperados, se lançaram no mar. Nem preciso dizer a vocês que Gadara foi o único lugar onde Jesus jamais entrou. Porque, é claro, o povo da cidade, ao ver o que havia acontecido, embora o jovem estivesse liberto, foi para os muros da cidade e gritavam para Jesus: vai-te embora, porque haviam perdido um pedaço da sua economia, um grupo de porcos que estava no cemitério e que havia se lançado no mar. Tamanha a vibração daquelas entidades. Mas Jesus ordena que as entidades deixassem o jovem para que ele pudesse recuperar a sua razão e a sua emoção. Os amigos espirituais nos lembram que o que nos liga às almas sofredoras ou às almas positivas é sempre o que vai dentro de nós. Eu cheguei a essa casa em 1973. Naquela época, eu tinha 15 anos e a doutrina espírita ainda havia muita coisa a descobrir. Muita coisa os amigos espirituais não haviam psicografado através de Chico Xavier e de outros médiuns. Então se acreditava que a alma sofredora era muito ignorante. Era uma alma que não tinha conhecimento de nada. As pessoas chegavam aqui e, olha só, o vitimismo naquela época já existia. Chegava aqui o rapaz, a jovem: olha, eu vim aqui porque eu não sou ninguém, porque eu estou perseguido, eu não sei por que me perseguem, as coisas não dão certo para mim. E aí, claro, todo mundo morria de pena, até que começava o tratamento da chamada desobsessão. A pessoa que vivia uma influência espiritual negativa tinha uma obsessão. A gente aprende isso na doutrina espírita. E para tirar esta obsessão, era preciso um tratamento, que dependendo da pessoa durava mais ou menos. Mas é claro que a pessoa já chegava com o ar sofredor. Olha, não sei o que foi que eu fiz, porque eu não fiz nada. Mas eu não consigo ter paz, porque essas entidades me perseguem, certamente são entidades horríveis, são entidades ignorantes. Com o passar do tempo, os amigos espirituais começaram a nos explicar que de ignorantes as almas sofredoras não tinham nada, porque elas nos conheciam de outras vidas. Elas sabiam como manipular a nossa mente, a nossa alma, as nossas emoções. E era como se fôssemos aqueles bonecos marionetes em suas mãos. Elas não tinham culpa disso sozinhas, porque elas estavam ligadas a nós, abraçadas a nós. E já comentei com vocês em outra ocasião, entrou certa vez uma moça com um processo obsessivo muito grave e as entidades sofredoras que se manifestaram caíam às gargalhadas, porque diziam: olha só, ele hoje se fantasia de mulher e acha que nós não íamos encontrá-lo. A ignorância das entidades era uma só. Elas viviam tão grudadas a ele, ela, que não perceberam que uma outra encarnação tinha começado. O homem de ontem era hoje uma jovem encarnada, mas a perseguição continuava. E eles simplesmente achavam que ela estava fantasiada, escondida numa feição feminina, para não ser encontrada por eles. Coisas seríssimas aconteciam numa época em que se percebia claramente que as pessoas que estavam chegando à comunhão espírita, que então era tão pequena, estavam sendo chamadas a uma tarefa maior, que era não só fazer parte dessa casa, mas também superar a si mesmas, serem professores, oradores, trabalhadores, passistas, doutrinadores,
que é uma coisa importantíssima, porque você, dentro da cabine de passe, vai convencer a entidade sofredora a se libertar. Ainda que ela não tenha amor por você, e não terá tão cedo, ela tem que se afastar de você. E o mais sério é que os amigos espirituais nos dizem que nós, encarnados, temos como tarefa libertá-las de nós, de tal maneira nos educarmos que elas acabam ficando sem clima para nos influenciar negativamente. Então, elas aceitam o convite dos nossos mentores espirituais para seguir outros caminhos. Mas quando nós não melhoramos, elas se sentem confortáveis de estarem conosco. E quem disse que elas querem ir embora? Foram nossos cúmplices, ou nossos amores enviesados de outras vidas. Não tiveram coragem de prometer o que nós prometemos. Então, nós viemos na carne e eles continuam fora. Mas esse encontro tem que acontecer. Por isso, muitas vezes, durante toda uma vida, nós somos assediados por antigos companheiros que querem ver agora se realmente nós merecemos companhias espirituais melhores. Como eles não são ainda, eles ficam a nos rodear. Eles criam até determinadas situações, como se fossem pequenas ciladas, para ver até onde nós vamos na nossa determinação de sermos melhores. E, é claro, dependendo da nossa fraqueza, rapidamente nós mostramos que continuamos os mesmos que eles conheceram antigamente. Olha, aconteceu várias vezes de ver crianças pequenas chegarem aqui num processo de influência espiritual negativa. E eu me lembro do seu Nelson, querido dirigente do sábado à noite, depois que todos nós, meninos de sábado, assistíamos à palestra, fazíamos a palestra, subíamos todos para o grupo do seu Nelson. Olha, foi um dirigente desse que a gente não esquece. Você chegava doido no grupo mediúnico dele e saía ótimo. Vi coisas que não está em livro nenhum e existiam. As crianças que vinham, os espíritos sofredores diziam assim: não, mas eu estou assediando a criança porque eu quero atingir o pai, ou quero atingir a mãe. E uma vez, era uma trabalhadora, e a menina, a filha, sofrendo demais com influências, e aí o seu Nelson perguntou: meu filho, para a entidade sofredora, por que é que você não assedia o marido dela? Por que você pega a filha dela, que é tão pequena? Ele, triunfante, disse: marido? Ela arranja outro. Filha, ela só tem uma. E vocês acham que isso é coisa de espírito ignorante? Não é, não. Aí, com a própria experiência da comunhão, percebemos que eles eram muito inteligentes. E a inteligência deles estava em nos conhecer, em saber onde estava o nosso pé que podia tropeçar, porque nos conheciam de muito tempo atrás. E, meu Deus, infinitas situações eu poderia contar a vocês. Oradores eméritos que chegavam para tomar passe e o sofredor dizia assim: ué, mas ele me dizia que Deus não existia, como é que agora ele está dizendo o contrário? Eram situações difíceis. E a pessoa ali era doutrinada e ela optava ou por aceitar o convite do mundo espiritual e afastar-se, ou ficar, para ver até onde aquela pessoa realmente estava modificada. Eu me lembro de uma vez em que o grupo mediúnico começou e Dr. Dias da Cruz, esse médico maravilhoso, disse, incorporado na médium: eu queria contar para vocês que semana passada, quando cada um saiu daqui, cada um levou para casa um de nós. Um de nós, mentores. E nós ficamos uma semana, cada um de nós, na casa de cada um de vocês, para ver como vocês estão. Olha, vocês não podem imaginar o que foi. Todo mundo com a cabeça baixa,
com aquela cara de que estava orando, mas ninguém estava fazendo prece. Estava todo mundo desesperado, pensando, meu Deus, o que foi que eu fiz essa semana? Meu Deus, será que era o doutor Bezerra que estava na minha casa? Que vergonha, meu Deus. E é claro, eles só na semana seguinte contaram que tinham nos acompanhado a cada um por uma semana. Aí, claro, cada um com a sua consciência, né? Ficou lá mais envergonhado ou menos envergonhado do que havia feito. As entidades que sofrem só respeitam uma coisa, quando você se modifica. Não adianta a palavra, não adianta a prece, que muitas vezes vai até o telhado e volta, porque não tem força de alcançar o infinito, porque a gente não está nem pensando no que a gente está rezando, mas quando eles percebem que com toda a luta nós estamos tentando nos transformar, então eles nos dão um voto de confiança, mesmo que sejam almas extremamente sofredoras. Eu estou sem óculos, por isso vocês vão ter paciência comigo. E vocês devem estar perguntando, será que são os mesmos obsessores que eu tenho o tempo todo? Não, tem revezamento. Tem revezamento. Ai, fulano, vai lá que agora estou um pouco cansado. Não aguento, o cara só faz as mesmas bobagens. Aí se revezam. As almas amigas também se revezam. Porque é claro que nós temos os nossos protetores, temos aqueles que simpatizam conosco e querem nos ajudar, são várias escalas. E é natural que haja um revezamento para que cada um possa ser útil para nós da melhor maneira. E o interessante é que, se você for procurar no Evangelho de Jesus, está tudo lá. Quando ele dizia, vai e não peques mais para que não te aconteça coisa pior, era por isso. Porque a pessoa saía de lá curada, já aprontava de novo. A saúde me voltou, é agora. E ele sabia que isso trazia a doença de volta. Porque quase todas as enfermidades estão relacionadas com questões espirituais. No dia que a medicina descobrir isso, quase todas as doenças terão cura. Porque tudo começa aqui e aqui. Depois é que vai para o corpo físico. Acho que todos nós sabemos disso. Interessantíssimo momento também que Jesus encontra um pai que diz, Senhor, tem piedade de meu filho, que é louco, porque uma hora cai no fogo, outra hora cai na água. O rapaz era tão obsediado que as entidades sofredoras lançavam sobre ele a sensação do fogo, a sensação gelada do frio, e ele falava sozinho, ele ria, ele se desesperava, e Jesus então toma sua mão, coloca sobre a cabeça do rapaz e ordena que todas aquelas forças perversas desaparecessem. O rapaz cai desmaiado, porque ele era sugado há tempos pelas entidades, mas fica curado. E o pai emocionado, como que aquele rabi conseguira curar o seu filho louco. Quando o pai fala do fogo e da água, ele fala muito bem das sensações que nós temos quando estamos perturbados. Quem já não conheceu alguém assim? Hoje eu estou chateado, estou mole. E hoje eu estou com uma dor de cabeça que remédio nenhum passa. Hoje eu estou com desânimo, lembrando do que fulano fez para mim há 50 anos atrás. Hoje eu tive uma briga com Beltrano, levantei os mortos da família inteira. Lembrei de coisa que a minha tataravó fez comigo. Pode ter certeza. São energias de luz e sombra lutando dentro de nós. Não duvidemos disso em momento algum. Chico Xavier, certa vez, num momento de muita tristeza e de muitos problemas, fez uma prece de joelhos dentro do seu quarto. E apareceu uma entidade que os nossos irmãos católicos chamariam de demônio, uma entidade chefe de uma falange sofredora. E ele, com aquela voz horrível, disse, você me chamou, Chico Xavier? E aí Emmanuel disse no ouvido do Chico, não diga que você não o chamou. E o Chico imediatamente disse, chamei sim,
chamei o senhor sim, porque eu queria que o senhor, nas forças em que acredita, juntasse com as forças em que eu acredito e juntos pedíssemos a essas forças, minhas e suas, para que eu pudesse melhorar. O quê? Você quer que eu junte a minha energia com a sua? Quero, para que, enfim, eu possa melhorar. O espírito fez um esgar de maldade e disse, tranquilamente, Chico Xavier, já tinham me dito que com você era muito difícil. E desapareceu, para nunca mais aparecer de novo. Imagine você fazer uma prece, você dedicar a sua vida ao bem e, de repente, aparecer um espírito daquele perguntando o que você queria com ele. Eu deixava de ser espírita na hora. Olha, foi um engano, o senhor quer que eu indique o caminho da saída, né? Pode deixar que eu não vou mais rezar. Mas Emmanuel sabiamente disse, não diga que você não o chamou, porque a reação de uma entidade como aquela seria muito violenta. Mas ele conseguiu propor à entidade uma dupla energia. E, é claro, a entidade queria dominá-lo e não conseguiu. E, por isso, foi embora. Nas nossas horas difíceis, nós pedimos que as forças do bem estejam conosco, mas nem sempre sintonizamos com essas forças. E são como tomadas que nós precisamos atrair para junto de nós. Se você chegar em casa do seu trabalho com aquela energia que você sabe que não é sua, e nós sabemos, mas sabemos mesmo que naquele dia uma coisa misturou com a nossa. Você vai para debaixo do seu chuveiro, você abre o seu chuveiro, você deixa a água cair muito no seu pescoço, na sua cabeça, nos seus ombros, e peça que tudo vá embora com a água. E vai mesmo. Os amigos espirituais dessa casa sempre nos ensinaram isso. A água é o grande catalisador. Por isso, a água fluidificada para a cura. Por isso, Jesus curava usando a água para que as pessoas bebessem um pequeno gole. É importante demais que nós possamos nos preservar, nos cuidar. E, pelo amor de Deus, vamos viver com mais alegria. Temos ficado tão amargurados e eu sei que a vida não está nada fácil. O mundo está violento, todos os dias os meios de comunicação nos mostram coisas terríveis, mas nós precisamos ainda pensar que o dia de amanhã vem perto, que novos caminhos se abrirão. Talvez a minha geração não esteja mais aqui, mas a que vem depois, com certeza. E nós, quando retornarmos, vamos poder ver um novo mundo em que estaremos mais cheios de abnegação pelo nosso semelhante. Não duvidem que todo mundo que está lesando o outro vai pagar. E não vai ser nessa vida, não. Vai ser para frente. Quando eu vejo pessoas que poderiam, por exemplo, nos seus cargos, doar muito às crianças, construindo escolas bonitas, onde as crianças sentissem prazer de estudar, e nada fazem, vocês sabem que eu não sou gente. Se eu fosse, não estava reencarnada. Eu fico imaginando essas pessoas reencarnadas. Elas num barquinho, atravessando o rio Amazonas, com um caderninho, um lápis sem borracha na ponta, as sucuris passando por cima do barquinho, as onças olhando em volta, e ele indo 3 horas de viagem até chegar na escolinha, resgatando o débito de ter tido poder para que nunca uma escolinha sem giz existisse e nada fez. É aqui mesmo, meus amigos, na Terra que a gente paga. Não é lá no mundo espiritual, não. E a gente implora de joelhos para voltar, sem nada, sem condição nenhuma, para, enfim, começar a aprender.
O que não significa que é só através do sofrimento que se resgata. Porque quando você vê o sofrimento e não diminui, então também não adianta nada. Você é cúmplice disso. Amigos que moram em São Paulo e no Rio de Janeiro me contam que, de tempos para cá, famílias inteiras estão morando na rua. Famílias inteiras. E nós vemos isso na televisão, nos comovemos, quase choramos. Mas fazer o quê? Se quando alguém nos pede ajuda, nós sempre dizemos que estamos muito ocupados com outra coisa. Por isso, Jesus afirmava: a cada um segundo suas obras. E como esta é uma vida decisiva, os antigos adversários estão a nos acompanhar, invisíveis aos nossos olhos, para ver se nós realmente estamos cumprindo o que prometemos a mais do que eles. E estamos, enfim, resgatando. Os convites de luz e de sombra, todos os dias nós recebemos. Os que nós vamos aceitar correm por nossa decisão. Seu Erasmo Cravo, um dos fundadores dessa casa, morreu aos 95 anos, há poucos anos. Ele foi filho de Maria Modesto, o filho caçula, uma espírita extraordinária, que fundou o Sanatório Espírita de Uberaba, centros espíritas, uma mulher tão incrível que, já com câncer no pulmão, no final de 63, ela incorporava seu Eurípides de Bassanufo e orientava as pessoas. Mas seu Erasmo era o filho caçula, tinha 14, 15 anos. Sabe aquela família espírita, onde você aprende a ser bom desde o início? Um dia, tinha a Feira do Boi Zebu, em Uberaba. A cidade lotada. E aí ele pensou, adivinha com que influência? Hoje eu vou fazer uma besteira. Hoje eu vou esquecer que eu sou filho de Maria Modesta. Vou sair para a cidade, vou beber, vou fumar, vou fazer o que eu nunca fiz. Vou dar uma loucura. E saiu. Se arrumou, Dona Maria Modesta, intuitiva, disse: você vai aonde, meu filho? Ah, eu vou dar uma volta, vou encontrar os amigos lá na Feira do Boi Zebu. A cidade regurgitava de gente, de boi. Vai ele. Quando ele está no meio da cidade, procurando os amigos mais malucos que ele pudesse encontrar, ele escuta uma vozinha: Erasmo, meu filho. Já deu aquele frio nele. Não é possível que é o Chico. Não é possível que é o Chico me procurando. Era Chico Xavier, grande amigo da família. Erasmo, foi doutor Bezerra que fez eu te encontrar, meu filho. Eu estou perdido no meio dos bois zebu. E o seu Erasmo, na hora, nem lembrou que o Chico era um dos organizadores da Fazenda Modelo que promovia a Feira do Boi Zebu. Sim, sou eu, Chico. O que você quer? Ô, Erasmo, eu estou tão perturbado hoje, meu filho, que eu esqueci onde você mora. Você me leva na sua casa? Aí o senhor Erasmo: meu Deus, se eu voltar na minha casa, eu não vou ter tempo de fazer a besteira que eu quero. Você me dá o braço, Erasmo? Vamos até a sua casa, que eu quero tanto conversar com sua mãe. Seu Erasmo pegou o braço do Chico e saiu no meio da boiada para levar o Chico até a casa dele. Quando chegou na casa dele: Erasmo, eu estou com a perna bamba, você me ajuda a subir o degrau? Sobe o degrau. Erasmo, enquanto sua mãe não vem na sala, me serve um café com aquele bolinho de araruta? Lá vai seu Erasmo. Nem preciso dizer a vocês que a noite passou, seu Erasmo não saiu mais, não fez a besteira e nunca mais fez besteira nenhuma, porque já estava no destino dele, que ele viria para Brasília durante a construção, conheceria o seu Mário Barata e os dois, e mais Dona Emília, construiriam a Comunhão Espírita de Brasília. Mas vejam o trabalho que o doutor Bezerra teve de fazer o Chico encontrar o seu Erasmo para impedir a bobagem que o seu Erasmo planejava fazer.
Desde que o senhor me contou essa história, toda vez eu penso, se eu for fazer uma besteira, doutor Bezerra, me segura pela mão. Mas se a besteira, por exemplo, for namorar o Paul Newman numa próxima vida, essa só pode deixar comigo, entendeu? Deixa por minha conta, né? É aquela besteira grande mesmo, que a gente se divida para outra vida e fica super complicado. André Luiz dizia, no final do livro Nosso Lar, que mudou tudo de conhecimento da doutrina espírita através de Chico Xavier. Se você ainda está na Terra e ainda não veio para cá, pense bem. Antes que as portas da chamada morte física se abram para você, estude, aprenda, entenda, se liberte, se prepare. Ele que tinha sido um sanitarista famoso, emérito médico, chegou como um ignorante que nem padioleiro podia ser, porque ignorou as coisas espirituais. Eu sei que os tempos são tremendos, mas, como dizia o Chico, nós somos a mesma humanidade que tornou o mundo assim. Por isso estamos de volta, para consertar. De nossa parte, consertemos pelo menos o nosso pedaço, a nossa família, aqueles com quem temos alguma desavença. Peçamos desculpa mesmo quando o outro for culpado. A surpresa do outro, que sabe que foi ele que errou, será grande, porque perceberá que não levamos nada de negativo contra ele em nosso coração. E não duvidemos, o que convence a alma sofredora, que ainda não nos perdoou pelo mal que lhe fizemos em outra vida, é sempre uma nova atitude. Vamos às novas atitudes. Não nos deixemos impregnar quando um amigo, um parente, alguém que amamos, diz que as coisas vão piorar. Eu nunca vi tanta gente dizer para mim, você viu? A vidente fulana disse que Beltrano vai ganhar a eleição, mas vai morrer. Aí eu falei, você se dá o trabalho de me contar isso? Não, o Brasil não tem esse karma todo, não. Uma hora as coisas vão dar certo. Mas perceba, Maíse, que dá sempre errado. As pessoas estão doidas para que as coisas não deem certo. Então, não importa se você vai votar numa árvore. Importa que você vai fazer a sua parte como cidadão. Você vai se importar de verdade com o outro. Por isso, Madre Teresa de Calcutá dizia, quando perguntaram a ela, quem é o Deus da sua religião? E ela respondia, o outro. O outro é o Deus da minha religião. Não importa a religião que tenhamos, e nem que tenhamos religião alguma, importa que no nosso coração nós vamos mostrar às entidades que sofrem e que porventura ainda caminham conosco, que todos nós podemos e devemos e vamos ser melhores, ser diferentes. Se nós não conseguirmos transformar a nós mesmos, elas vão nos sentir transformados e vão em busca de novos rumos. Nós vamos ser recebidos um dia por elas com um pedido de consideração. Olha, eu te persegui, eu estava lá junto de você, mas eu vi que a sua intenção era renovada e aqui estou eu. Não nos deixemos levar por vaidade, por dinheiro, tudo isso passa. Ontem, vendo a mansão destroçada do ex-estilista Clodovil, eu pensei comigo, meu Deus, imagine esse homem vendo hoje o que sobrou da casa que ele tanto adorava. Nada. Olha, nada. Hoje os blogueiros entram lá, arrancam as portas, fazem filme para mostrar nos seus vlogs. Meu Deus, que inutilidade de você ter um amor por uma casa, você construir um palácio e depois tudo vira cinza, você não leva nada. E as pessoas que ficam nem respeitam a sua memória, o sonho que você teve ali um dia. Então, para quê? Para que ficar se iludindo com as coisas da matéria, gente?
A matéria vai ficar toda aqui, ainda que você viva 100 anos. Você não vai levar nada. Mas lá, alguém vai perguntar: e aí, meu amigo, que notícias você traz da Terra? Cadê os seus adversários? Você conseguiu transformá-los em amigos? Hoje parece uma bobagem, você é jovem, você é bonitão, você é uma garota, mas esse dia vai chegar. E precisamos nos recordar disso de vez em quando, pelo menos. Amigos, eu tenho uma notícia que vocês vão adorar. Esse ano tem festa junina no nosso lar, dia 10 de julho, para deixar que o Covid passe. No dia 1º, no dia 10 de julho, né? Falei. No dia 2 de julho, estaremos aqui. É o nosso encontro. No dia 9 de julho, véspera da festa, vocês podem vir, porque a partir das 4h30 da tarde, o pessoal do nosso lar vai estar recebendo bolo, torta, porque a barraca das crianças é a barraca dos doces. E os meninos de sábado são sempre aqueles que colaboram. Eu vou abrir um parênteses para dizer que tem muito tempo, tem meses, que eu estou em recuperação dos problemas de saúde que eu tive, e eu não sabia que uma torta estava custando 100 e tantos reais. Foi um choque emocional para mim. Porque eu planejava, apesar do meu diabetes, um dia entrar numa confeitaria, enlouquecer e pedir uma torta de chocolate intenso. Mas já não vou, porque eu soube que está tudo pela hora da vida. Então, façam seu bolo simples, porque o que eu quero é que vocês vão à festa e gastem o dinheiro na festa, comendo pastel, comendo cachorro-quente, comendo o brigadeiro da Pati, que é minha irmã, o brigadeiro dela é inesquecível, comendo cachorro-quente. Eu vou ficar numa sala, adivinha fazendo o quê? Porque pelo diabetes eu não posso comer doce. Então, todo ano a minha tarefa é cortar as tortas. Porque eu sou a única de total confiança. É mais do que dinheiro, porque dinheiro eu podia pegar, mas a torta eu não posso. Né? Então, lá estarei eu. Olha, no dia 9, portanto, a partir das 4h30 da tarde, o pessoal vai estar aqui com um carro grande, uma Kombi, para ir pegando o que vocês trouxerem. Não sou eu a oradora do dia 9, eu sou do dia 2 de julho. Mas vou lembrar vocês que no dia 9 a turma vai estar aqui. A cartela, a partir do dia 16 desse mês, aquela cartelinha que a gente compra, que vale R$10, para você não querer, se você não quiser entrar em fila lá na hora da festa, você pode comprar aqui na comunhão, a partir do dia 16 desse mês. Já facilita. Né? Tem gente que gosta de entrar em fila, tem gente que não gosta. Eu queria, acho que falei tudo, falei para vocês não trazerem torta que está muito cara, mas queria lembrar a vocês, como todo ano eu lembro, e foram 2 anos sem festa, então esse ano a gente precisa fazer a festa, né? Que tem sempre aquele momento em que você retorna ao mundo espiritual. E o doutor Bezerra vai olhar a sua ficha. Lá está você, um rapaz generoso. Lá está você, uma jovem promissora, depois uma senhora. E ele vai item por item. E os seus protetores estão ali, observando. Você está ali, entra ou não entra? Quando ele observa, impressionado, com tanto de palestra que você assistiu, tanto de passo que você tomou, tanto de coisa boa que você fez, até quando você já se anima para entrar, que ele diz: "Ô, meu filho, mas faltou uma torta." Ou faltou um bolo, meu filho, daquele mais simples. E você apavorado: "Um bolo? Estou vendo aqui que teve uma festa junina e você não contribuiu." Já imaginou você precisar reencarnar por causa de um bolo? Pense nisso. Até o nosso próximo encontro. E é claro, o livre-arbítrio é a vontade livre para fazer o que quiser.
Depois que passar a festa junina, se você conseguir dormir, você me conta. Porque você sabe que tem aqueles espíritos que ficam vigiando quem não fez a coisa direito, né? Para encerrar com alegria, eu queria contar a vocês o que eu esqueci de falar da vez passada. Como eu fiquei 5 meses afastada, vocês precisam ver as histórias que chegaram até mim. Que eu tinha feito bariátrica, que não tinha dado certo. O pior é que eu perdi 17 quilos e fiquei pensando assim, quando eu chegar a 17 quilos mais magra, o povo vai dizer, tá vendo como ela fez bariátrica? Não fiz bariátrica. Que eu tinha morrido e a comunhão não tinha coragem de contar. Prometo que no dia que eu morrer, um amigo jornalista vai botar uma notinha que eu nunca mais ia voltar para a comunhão. Vocês acham que alguém que chegou aqui aos 15 anos de idade, aos 64, não ia mais voltar? Mesmo que eu tivesse desencarnado. Eu estaria aqui do lado da Cristina. Oi, meninos de sábado! Vocês acham que não? Mas olha o que o povo falou. Minha Nossa Senhora. Minha mãe entrou numa confeitaria e a dona da confeitaria disse assim, nós estamos orando muito pela Maíse. Aí a minha mãe, muito obrigada. Ela fez uma bariátrica que foi um desastre, não é mesmo? A minha mãe queria matar a mulher. Foi uma coisa horrorosa. Eu lembro sempre do Chico. Eu vivo num tempo que não passa nunca, o da consciência tranquila. Vivamos neste tempo, o da consciência tranquila. Eu quero agradecer as flores. Uma das meninas de sábado, em nome de todos vocês, escreveu um cartão lindo e mandou orquídeas lindas, em nome de todos os meninos de sábado. Aos grupos de oração. Quem sou eu para merecer grupo de oração, gente? Tinha grupo de oração até na Califórnia. Acho que o povo ficou com medo de eu morrer e dar mais trabalho desencarnada, né? E as forças do bem, que são todos os amigos espirituais que eu vejo aqui junto de nós o tempo todo. Esses mentores dessa casa extraordinária, eu agradeço principalmente. Porque depois que você atravessa dificuldades, e eu tive uma infecção no sangue inexplicável, que ninguém sabia o que era, e você sai sem movimentar as pernas, e você tem que aprender a andar de novo, da cadeira de roda para o andador, do andador para, enfim, voltar a andar. E aí, quando eu volto para casa, aí eu resolvi reformar meu apartamento todo, pintei tudo de cor-de-rosa. Está uma loucura, meu apartamento. Eu achei que era loucura, mas todo mundo que vai lá acha lindo. Então, eu não sou tão louca assim, ou o povo é que está louco. Aí já surgiram convites ano que vem para ir à Finlândia, para ir à Holanda, para ir à Inglaterra, à Califórnia, o mundo inteiro. Quero ouvir falar da comunhão. Quero ouvir falar dos meninos de sábado. São antigos meninos de sábado que se espalharam pelo mundo. E eu desejo que muitos de vocês vão para o exterior, construam casas espíritas e nos convidem para que nós possamos espalhar essa ideia extraordinária de que não morremos nunca, somos imortais. E, por isso, temos que viver conforme aquilo que acreditamos. E tenho certeza que será assim. No dia 2 de julho, estaremos juntos novamente. Se Deus quiser, mas Deus quer. E, se a tarefa não está terminada, nada nos acontecerá. Superaremos tudo, continuaremos seguindo em frente. Somos meninos, porque José Grosso uma vez disse, apontando para vocês, somos todos meninos, porque só ontem a noção do belo e do verdadeiro chegou ao nosso coração. Por isso, vamos aproveitar todas as lições. Vamos nos encher de luz, já que tudo parece ser sombra, mas que sejamos amor e misericórdia, e principalmente serviço na direção do nosso semelhante. Hoje, além da querida Cristina, que sempre nos dirige e está de volta também, a minha querida amiga de tantos anos. Eu sou já idosa, mas ela é uma menina, a Simone. Eu a conheci antes dela fazer 18 anos. Ela é uma menina de sábado,
está aqui sentada representando todos vocês. Todo primeiro sábado do mês, eu vou pegar um de vocês, trazer para a mesa, hoje é ela, para que vocês todos se sintam representados. Certo? Como diz o Dr. Bezerra de Menezes, mentor dessa casa, não há ponto final para amor. O amor é vida e vida é eternidade. Somos eternos, somos herdeiros das estrelas, porque deixamos que coisas tão pequenas nos atinjam. Vamos, junto com os nossos adversários de ontem, avançar para a luz. Que Jesus nos abençoe. Quem não conseguir dormir essa noite, já encomende a torta amanhã.